Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, A Voz do que Clama no Deserto, e se você ainda não é inscrito, faça isso. Faça a sua inscrição e se junte a nós, aqui ao contingente, dos inscritos no canal. Quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus por mais 2 inscritos no canal. Hoje é o dia 15 de junho, esse vídeo estará indo aí ao vivo, provavelmente no final deste mês ou no início de julho. Não posso precisar agora no momento a data. Tá bom? Posso até precisar. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, dia 26 de junho. 26 de junho, então início de julho, tá bom? E vamos estar agora nesse momento aqui, considerando, refletindo sobre esse tema, um vazio que pode ser preenchido, tá bom? Porém, eu quero aqui, antes de orar, agradecer a Deus pela sua vida, você, meu irmão, minha irmã, que fez a inscrição agora por último e contabilizou agora o canal 151 inscritos. Só temos a agradecer a Deus pela sua vida e que este canal verdadeiramente seja uma fonte de bênção para você, para sua casa e também para a sua família, tá bom? Dado expressando a minha gratidão, a minha alegria por isso, vamos estar agora orando para a meditação sobre esse importante tema aqui, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer por essa tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor é divino buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar juntos. Faz isso, ó Pai, abençoa também esse momento que aqui vamos estar, Senhor, meditando sobre essa consequência que é muito comum no dia de hoje, ou no mundo, quando a parte, Senhor, de focarmos, temos o verdadeiro foco, e a nossa lente centralizada na fé, Senhor, da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e na realidade de que tudo tem a sua origem e o seu princípio. Faz isso, ó Pai, em Ti, meu Deus. Faz isso, Pai, é que nós pedimos, te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estava aqui dentro do estudo teológico, tratando justamente sobre esse livro, e é um livro que está dentro do grupo, dos livros de poéticos, que é o Eclesiastes, Os demais livros são Provérbios, Cantares, Cânticos dos Cânticos, também que é de Salomão, Provérbios, Salmos e o livro de Jó. Todos esses fazem parte do compêndio, dos livros poéticos. E aqui, no início da aula, tinha a referência sobre este versículo conhecido até daqueles que têm um pouco de intimidade com as Escrituras, que é Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, onde a palavra do Senhor nos diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Se algo significativo, amados, para a nossa vida é podermos e termos, o entendimento, a sabedoria que não é daqui, mas vem de Deus, de administrarmos
a nossa vida. Próprio servo de Deus, Moisés, escrevendo o Salmo 90, versículo 12, ele faz uma súplica a Deus para que ele desse sabedoria a ele, de tal modo que ele pudesse contar os seus dias. E é justamente na negligência dessa administração das nossas vidas, é justamente em levarmos uma vida ao léu, uma vida totalmente desassociada desta preocupação ou consideração, é que nós passamos a passar por situações que parece que a vida não vale a pena. E diante até mesmo de cairmos sobre um campo de uma crise existencial, é que podemos tomar várias iniciativas, decisões essas que serão de grande perda, principalmente, é claro, para nós, como também perda para a família. Sofrimento que a família passa a sofrer por conta da perda de um ente querido, né? De um amigo, por conta de se nunca ter se preocupado na questão de uma vida com qualidade, da essência da vida. E por isso que o escritor ele diz isso. Ele já traz aqui um start para você, quem sabe, dentro dessa oportunidade e pelos atos providenciais de Deus chegou até aqui, nesse momento, ele dá esse start para nós. Quando ele diz, lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias e chegue os anos em que dirás, não tenho prazer nele. O livro de Eclesiastes trata justamente desse ato que podemos classificar como loucura. O livro de Eclesiastes trata dos relacionamentos, da vida, dos prazeres, da questão da prosperidade, né, mal administrada, né, totalmente desassociada dos princípios de Deus. Eu até coloquei aqui no papel uma prosperidade desviada dos princípios do eterno, de Deus. E diante dessas esferas, relacionamentos, vida profissional, administração da questão econômica da nossa vida e todas as demais áreas, é justamente o que esse livro ele vem tratar quando a parte de Deus ele bate o martelo, esse livro, declarando unicamente a seguinte expressão, que a partir de então, dentro dessa realidade, a vida somente é uma vaidade, somente uma vaidade. Vaidade, apenas vaidade. E logo a pensar, ser despertado para esse tempo, trazer aqui para que nós vemos, por um período bem curto, refletirmos, eu levei, podia ter feito outras pesquisas, mas pesquisei qual o número agora de momento de suicídio e qual o número de ser pessoas sobre uma condição de depressão. E observe os números que me chegou aqui pelo resultado dessa pesquisa. Primeiro, no suicídio, 700 mil pessoas morrem por ano no mundo. E na esfera do Brasil, de 14 a 16 mil, o que contabiliza aí uma expectativa, né? Uma previsão, melhor dizendo, entre 38 a 44 pessoas, de 38 a 44 pessoas, morrem por dia aqui no Brasil. E quando eu parti para a depressão, a questão do estado de depressão, aí o número ele foi avassalador. Na questão mundial, esse número chega a 300 milhões de pessoas que se encontram neste momento sob uma esfera de depressão. E na esfera do país, nosso Brasil, se encontra aí um número de 11 milhões e 500 mil pessoas que sofrem e passam por essa situação de depressão.
onde dentro das razões dessa depressão, algumas das causas são efeitos traumáticos, que é o ângulo, ou que é a área em que mais pessoas caem sob essas algemas da depressão. São efeitos traumáticos, perdas significativas de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de um filho, né, que tanto amava e convivia, separação, parte emocional, né? Quantas pessoas não só entram em depressão, mas caem, né, numa vida de prostituição, né, do próprio corpo, dado esse fato. Desemprego, violência, questão do índice de violência, cargas de trabalho, pessoas que trabalham para poder suprir uma necessidade ou diminuir o caos pelo qual entraram nessa questão de o nome estar no SPC e por aí vai. E cai nesse desajuste, né? E passa a ter uma carga de trabalho elevada e aí cai em depressão. Dificuldade financeira, né, que está dentro aí da carga de trabalho, mas também a parte. E na questão do estilo de vida, na questão do isolamento social, sedentarismo, são fatores estes que têm levado a muitos a fazer parte desse elevado e absurdo número no que diz respeito ao caso de depressão. E aqui eu só pesquisei esses dois campos, porque é justamente tanto esses dois campos, como tantos outros poderíamos citar aqui, que são justamente por quê? Porque se esquecerem, pela razão de se esquecerem de Deus. Pela causa de ter uma lente desvirtuada de mundo. O foco está somente centralizado nele próprio. Porque quando agimos a parte de Deus, a nossa sabedoria nos encaminha para um campo de vaidade, para um campo de busca de satisfação própria, vinculada a colocarmos a nossa vida, o nosso nome, os nossos interesses sobre uma busca de status, uma busca de reconhecimento. Porém, tudo isso só é um caminho que conduz-nos ao caminho da morte, a um fim de morte, a um fim de uma vida totalmente vazia. Porém, o escritor, que é Salomão, ele nos dá um start. Ele mostra que há uma condição de si e um caminho e uma tomada de decisão que podemos ter para que esse vazio possa ser preenchido. E é dentro dessa esfera que aqui eu trago agora 3 pontos para a nossa reflexão. E vai estar justamente dentro desse reajuste de foco da nossa vida. A primeira razão é quando um vazio que pode ser preenchido. E quando isso pode acontecer? Quando regulamos o foco da vida à luz da sua origem. Porque parece que vivemos, né, como se viemos do acaso, a exemplo, né, do evolucionismo, como se fosse de uma ameba, de uma explosão, de um momento do nada. E passamos a achar dono de nós mesmos e vivemos como bem quisermos. Então precisamos ajustar esse foco. E como esse foco é ajustado? Quando regulamos o foco da nossa vida à luz da sua origem. Aí é onde a palavra do Senhor nos diz: lembre-te do teu Criador. Lembra-te também do teu Criador. Então, lembrar que nós não somos do acaso, lembrar que há um Criador, há aquele que nos criou, aquele que nos formou dentro do ventre da nossa mãe, como nos diz aqui o Salmo
139, versículo 14 a 16. Observe isso, meu amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus. Diz aqui, ó, versículo 14, Salmo 139, versículo 14 a 16. Ele diz assim, o salmista: eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro, olha só que maravilha, foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Observe bem, quando ainda não havia nem um deles. Ou seja, somente quando nós regulamos este foco da vida sobre a luz da nossa origem, já podemos entender que há um valor significativo que Deus tem nos dado ao nos criar. Não foi simplesmente na expressão haja ser humano, haja homem, haja mulher, de maneira alguma. A Bíblia nos diz que Deus nos formou do barro da terra, já apontando para as nossas limitações, apontando para a nossa carência dele, de Deus. E diz que ele soprou sobre a nossa narina o fôlego da vida. Ele soprou sobre a nossa narina o espírito da vida e nos fez da sua imagem e sua semelhança. E quando vivemos alheio deste foco e desta vertente, aí a nossa vida ela passa a perder o sentido, ela passa a se tornar vazia. E não é o prazer que vai preencher a nossa vida. Não é o alcoolismo, porque das causas daqueles que estão dentro do índice de depressão é o alcoolismo. E quando se cai o alcoolismo, é justamente duas vertentes existem, pelo menos a princípio, duas vertentes, quando a pessoa cai sobre as algemas do alcoolismo. A primeira é a busca de preencher esse vazio realmente. A segunda é por consequência das próprias más escolhas ou de uma administração da vida à parte de Deus. Aí vem a esfera da decepção, as coisas, a vida parece se esvairir dentre os nossos dedos, aí vem esse vazio. Por quê? Por conta do alcoolismo, dos vícios, a perda até mesmo de crises emocionais, de relacionamentos cortados, levam também ao alcoolismo. Tudo isso por parte de se esquecer da sua origem, de se esquecer do seu Criador. Segundo, quando regulamos o foco da vida à luz da oportunidade que nos é dada. Essa oportunidade, ela está dentro de uma esfera dia após dia, diariamente, o Senhor tem nos dado a oportunidade para regularmos esse foco, nos arrependermos do caminho em que outrora andávamos e retornar e voltar para a nossa origem, voltar para Deus, olhar para o nosso Criador, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E onde é que está essa verdade? Quando ele diz, lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Mocidade, aí reflete a questão da oportunidade. Se a vida, a oportunidade. Se você se encontra já dentro de um campo de esse amargo gosto da vida e já vê que não há mais sentido, eu quero aqui dizer para você, através do canal, a voz que clama no deserto, que ainda há uma esperança a partir de você
focar, regular esse foco da visão de mundo e passar a olhar para o alto, da onde chegará o socorro para você, dentro de um sentimento sincero de arrependimento e passar a ter fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai trazer para você o real sentido da vida. O Deus conosco é Ele. Faça isso. E terceiro e por último, é quando regulamos um vazio que pode ser preenchido. Então, quando regulamos o foco da vida à luz da nossa origem, quando regulamos o foco da nossa vida à luz da oportunidade que nos é dada dia após dia, segundo a muita misericórdia e longanimidade de Deus, porque o próprio Jeremias, em Lamentação, ele diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E por último, quando regulamos o foco da vida sob o aspecto de uma sincera avaliação. Isso está implícito quando ele diz, antes que venha os maus dias e diga, não há proveito para a nossa vida. Deixa eu voltar aqui em Eclesiastes, capítulo 12, e no seu versículo 1. Ele diz, antes que venham maus dias, porque ele vai chegar, amados. Ninguém vai prosperar a parte de Deus. O próprio livro de Provérbios, ele diz assim, amados, aquele que se isola busca insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque busca os seus próprios interesses. E reformulando o versículo, trazendo a sua origem, aquele que se isola busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Logo, quando regulamos o foco da nossa vida sobre o aspecto de uma sincera avaliação, eles, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, olha só, fala de tempo, não tenho prazer neles. E é exatamente isso. E desse momento é que Deus, ele quer nos resguardar. Por isso é que ele nos deixou, a sua maravilhosa palavra, para que nela venhamos meditar de noite. E diante disso, a nossa vida terá sentido. Diante disso, compreenderemos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento de tão quanto necessitamos de voltar para Deus. E colocar Deus no centro da nossa vida, a Ele a gerir, passarmos o volante e a direção da nossa vida para Deus. Por isso o salmista, que o salmista no Salmo 37 ele diz, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E por certo, jamais você terá uma vida sem qualquer sentido. Porque a partir de então, você regulou este foco e agora sim, você vai poder caminhar tendo e sabendo o real sentido pelo qual você foi criado. Amém? Você foi criado, nós fomos criados em Deus. Precisamos viver e andar nele, em Deus, em comunhão com o Senhor. Isso somente através da nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sem mim nada podereis fazer, também ele disse. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, somente através de Jesus que nós podemos realmente trazer à nossa vida o real sentido que Deus espera de nós. E sabe por quê? Porque já foram ordenados, como nós lemos no livro de Salmo. Está escrito no seu livro, já foi ordenado esse dia. E essa vida que ele foi ordenada não foi essa que nós estamos vivendo agora. Sobre o desalento, sobre o momento, quem sabe, de depressão, a ponto de pensar em tirar sua própria vida. Não, não faça isso. Há um sentido para a sua vida. E o sentido para a sua vida
ela se encontra em Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora, então, orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos meditando, Senhor, na tua palavra, nesse tão importante assunto. Porque quantas não são, ó Pai, as pessoas, já pelo índice, Senhor, dessa pesquisa que nos mostram o quanto chegaram já a esta conclusão. Chegaram só a esse duro sentimento, Pai, de que a vida parece não ter mais sentido. Mas que possam essas pessoas ser tocadas por Ti, Pai. E além deste lembrete, desta palavra que até aqui meditamos, e tantas outras, ó Pai, que são nos feito convite para que venhamos aproveitar a oportunidade e podermos voltarmos para Ti. Faz isso, ó Pai. Salva, meu Deus, muitas almas, Pai. Comissiona, Pai, obreiros também para a Tua seara, para este fim. Nos faz seu instrumento nas Tuas mãos para proclamarmos esta esperança, proclamarmos esta vida, que ela se encontra unicamente em Cristo Jesus. Faz isso, Pai, é que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém.